Então, o que são as ferramentas? Ferramenta é tudo aquilo que te ajuda a resolver um problema ou a construir alguma coisa. Então, a ferramenta, por essa definição simples e tranquila, ela sempre é um meio pelo qual você vai transmitir, você vai mostrar, você vai construir alguma coisa usando o seu conhecimento. Então, essa é a primeira definição de ferramenta. É tudo aquilo que te auxilia a colocar em prática o seu conhecimento. E o que são ferramentas em análise de dados? Ora, quais são as ferramentas de análise que me ajudam a construir, a mostrar o meu conhecimento, a resolver os problemas de negócio, a resolver os problemas da empresa? Quais são essas ferramentas? A gente já está acostumado com algumas delas. Excel, Power BI, SQL. Então a gente tem ali algumas ferramentas, outras também que eu não citei, mas temos o Python. Essas ferramentas, elas então auxiliam que o analista de dados consiga transmitir o seu conhecimento, consiga aplicar o seu conhecimento em problemas reais. Mas veja, nesse exemplo que eu acabei trazendo, né, nessa explicação que eu trouxe, não existe razão de existir uma ferramenta se não houver o conhecimento para que você aplique a ferramenta. E aí, um exemplo que eu gosto de dizer aqui sempre, eu trago, que é o seguinte: imagina que você quer aprender a mexer naquela calculadora HP, sabe? Aquela calculadora HP. Por que você hoje, se você não trabalha com finanças, se você não é economista, se você não trabalha com isso, por que você aprenderia a mexer numa calculadora dessas? O que isso iria ajudar você no seu dia de hoje? O que isso ia te tornar um profissional melhor? Repito, se você não trabalha com finanças. E quando as pessoas que são economistas, que são contadores, eles aprendem a mexer nessa calculadora HP, eles não aprendem a mexer na calculadora porque eles querem mexer na calculadora. Eles aprendem porque ao longo dos seus estudos, ao longo da faculdade, ao longo ali das necessidades que eles têm no mercado de trabalho, que eles precisam resolver problemas reais, ou seja, precisam fazer a contabilidade, precisam fazer cálculos financeiros, precisam descontar valor futuro no valor presente, precisam calcular valuation, precisam fazer contas de juros compostos. São cálculos que eles aprendem a fazer, a desenvolver ao longo da sua carreira e que é totalmente possível fazer esse tipo de cálculo no Excel, na calculadora normal do seu celular, então você consegue fazer no seu celular. Mas por que fazer na HP? Por que fazer naquela calculadora HP? Porque é mais fácil, porque é mais prático, porque é mais eficiente. Então perceba que, no caso de um contador, o que vem primeiro? O aprendizado na ferramenta HP ou o conhecimento dos cálculos que ele precisa fazer e fez durante muito tempo na calculadora normal ou até mesmo no Excel? Óbvio que o que veio primeiro foi o conhecimento. E aí, ele pegou uma ferramenta, que era uma calculadora HP, e com base nas necessidades, quais necessidades? Com base nos cálculos que ele já fazia. Ele foi aprendendo a fazer esses cálculos de uma forma otimizada na calculadora HP. Por que eu estou dizendo tudo isso? O que isso tem a ver com análise de dados? Tem a ver a seguinte situação. Se você, analista de dados, está querendo aprender a mexer no Python, única e exclusivamente, ou no Power BI, você está querendo aprender a mexer numa calculadora HP sem saber matemática, sem saber os conceitos, sem saber quais contas você vai fazer ali. E essas ferramentas, elas de nada servem e nada são sem o conhecimento para que a gente possa aplicar. Na análise de dados, é importante a gente entender isso, porque todos os dias nós vemos lá as pessoas falando: olha, se você quer se tornar analista de dados, aprenda Power BI. Olha, se você quer ser analista de dados, você tem que saber SQL. Mas não é isso que te torna um analista de dados. Veja pelo nome da profissão, analista de dados. Você precisa analisar dados. E o Power BI, e o Excel, e o SQL são ferramentas que você usa para analisar dados. Então, dito isso, eu quero quebrar na sua cabeça aquela ideia de que para ser analista de dados eu preciso saber ferramentas. Não, para ser analista de dados você precisa ter conhecimentos técnicos para analisar dados. Só que, óbvio, a gente só vai conseguir colocar isso em prática da melhor forma possível para que nós sejamos analistas competitivos no mercado, para que nós sejamos profissionais que as empresas queiram contratar. A gente precisa fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. Afinal de contas, é possível analisar dados e fazer testes estatísticos usando um guardanapo ou uma folha de papel. Só que essa é a maneira mais eficiente. Será que um candidato numa vaga de emprego que sabe estatística, mas ele não sabe aplicar estatística da maneira mais eficiente ou de uma maneira que seja pelo menos satisfatoriamente eficiente, essa pessoa ela vai conseguir a vaga dela ou ela vai perder para quem sabe trabalhar com essas ferramentas? Então, é por isso que a gente vai falar, e é sim, por isso que as ferramentas têm o seu papel no analista de dados. Torna o analista mais eficiente, mas não torna a pessoa um analista. E essa é a grande diferença. Você vai reparar isso quando você já estiver trabalhando na área, quando estiver fazendo sua carreira como analista de dados, é que quanto mais experiência nós temos de trabalho, quanto mais experientes nós somos como analistas de dados, menos ferramentas a gente usa. Sim, parece estranho, é uma afirmação até pode ser polêmica, mas nós usamos cada vez menos ferramentas. A gente escolhe ali aquelas que a gente mais gosta de trabalhar, aquelas que a gente tem mais familiaridade, aquelas que a gente consegue trabalhar melhor e a gente foca naquilo. Hoje, por exemplo, na verdade, faz um tempão já,
que eu não uso, por exemplo, o Power BI. E era uma ferramenta que eu utilizava com mais frequência no começo da minha carreira. Com quanto mais experiência eu fui tendo, menos Power BI eu fui usando. O Power BI não é importante? Não, é importante. Principalmente quando você está buscando ali uma vaga de pleno, do analista pleno, que é esperado que você saiba visualização de dados. E o Power BI é uma ferramenta eficiente para a visualização de dados. Só que conforme você vai crescendo e tendo outros desafios, buscando resolver problemas reais, o Power BI perde um pouco a importância, porque você deixa de construir dashboards e vai resolver problemas, e vai aplicar estatística, e vai resolver churn, vai resolver turnover das empresas. É isso que é a ideia, tá? Dito tudo isso, a gente vai precisar sim do Power BI, não estou dizendo que não precisa, a gente vai precisar porque isso nos torna mais eficientes como analistas de dados. Para começar, eu quero mostrar uma imagem, deixa eu compartilhar minha tela. Pronto. Isso daqui é uma imagem com todas as ferramentas disponíveis em 2023, logo em 2024 isso aqui está ainda mais atualizado, está ainda maior, das ferramentas que são usadas para análise de dados no geral, para trabalhar com dados no geral. Então aqui nós temos ferramentas de infraestrutura, nós temos ferramentas de analytics, de visualização, aqui, né, deixa eu dar um zoom, por exemplo, aqui, ó, que a gente está falando de Power BI, de Tableau, olha aqui. Isso aqui são as ferramentas que a gente poderia fazer visualização de dados. Só de analytics e visualização. Aí eu tenho outras plataformas de BI, plataformas de análise. Eu vou ter aqui, se eu vier um pouco mais para a esquerda, deixa eu vir para cá. Eu vou ter aqui, por exemplo, a parte de infraestrutura, data lakes ou lake houses. Olha quanta coisa eu tenho. Olha quantas ferramentas, empresas diferentes eu tenho para trabalhar com dados. E o que isso daqui, qual que é a mensagem que isso daqui tem que passar para você que está analisando isso daqui agora? Ora, se eu ficar focado em desenvolver conhecimentos em ferramentas, estou me afastando de ser um analista de dados, pois eu não vou conseguir aprender nem 10% do que está aqui. E não só você não vai conseguir aprender 10% das ferramentas que estão aqui, como não precisa e como você menos ainda seria especialista em alguma delas. Quantas funções cada uma dessas ferramentas tem? Para que serve cada uma dessas ferramentas? São perguntas que a gente tem que fazer quando a gente embarca nessa ideia de que, puxa, eu preciso aprender ferramenta primeiro para depois me tornar um analista de dados. Sendo que é o contrário. O quão é provável que você se torne um especialista em Power BI? Eu te falo. 0. Especialista? 0. Só que cria-se essa ideia de que para você ser um bom analista de dados, você precisa de ferramentas necessariamente, e é isso por si só, a ferramenta não como um meio, mas como um fim que vai te tornar uma pessoa segura, um bom analista de dados, um analista de dados seguro. Eu acreditei nisso também. E aí eu até quero compartilhar como é que foi isso, como é que foi essa sensação, porque se você está passando por isso hoje, se você está aprendendo ferramenta, mas parece que quanto mais você estuda, mais inseguro você está, menos confiante para resolver um problema, para fazer uma análise você está, isso também já aconteceu comigo. E quando que isso aconteceu comigo? No começo da minha carreira. Onde eu também acreditei, eu também acreditava, eu também ouvi as mesmas coisas que você ouve de que a ferramenta é o que me tornaria analista de dados. Só que isso me gerava uma insegurança muito grande. E você quer ver uma situação que acabava com a minha graça? Eu tinha acabado de aprender ou concluir um curso, então agora eu sou o mestre do Power BI. Eu sei fazer DAX de trás para frente, de cima para baixo, eu sei fazer tudo no Power BI. E aí eu me sentia confiante por um breve momento, porque olha só, agora eu sei mexer nessa ferramenta. Você quer ver quando minha confiança acabava assim, ó? Acabava com a minha graça? É quando algum colega de trabalho, alguém chegava para mim e falou: você já viu? Você sabe fazer tal coisa no Excel ou no Power BI? E eu ficava tipo, não sei. Aí já vinha aquela insegurança. Caramba, mas eu estudei tanto. Eu achei que eu era um especialista em Power BI, mas eu não sou, parece que eu não sou. Meu Deus, e agora? Será que eu não sei usar Power BI? Nossa, eu achei que eu sabia tudo. Eu fiz um curso que me disse que eu ia saber tudo, mas agora chega alguém que estudou menos tempo que eu e tá me perguntando se eu sei fazer, por exemplo, um drill down no Power BI e eu não sei fazer. Meu Deus, eu acho que eu sou uma fraude, eu não tô preparado, eu preciso estudar mais, e quanto mais isso acontecia, mais eu estudava ferramentas e mais alguém chegava em mim e falava: você sabe fazer tal coisa? Você sabe esse novo código, essa nova biblioteca do Python? Você sabe essa função solver no Excel? Você sabe utilizar essas coisas? E eu ficava: não sei. Isso acabava com a minha confiança. Sendo que hoje, quando alguém chega em mim e fala: você sabe tal função e eu não sei? Eu falo: não. O que ela faz? Legal, valeu. Eu não me importo, porque eu não preciso usar aquilo. Se eu não sei, é porque eu não precisei saber. Eu não precisei saber essa ferramenta, essa função, essa biblioteca para resolver algum problema prático. Só que no começo era assim. Eu estudava e me sentia cada vez mais inseguro. Quando eu comecei a focar nos conhecimentos que deveriam ser aplicados através da ferramenta e não aprender a ferramenta por si só, eu comecei a entender. Eu falei: então peraí, eu não preciso saber tudo de Power BI. Eu não preciso ser o mestre em DAX. Eu não preciso saber tudo de Python. Eu preciso saber esse conjunto de coisas para que eu consiga aplicar o conhecimento que eu tenho agora técnico da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. E aí, esse tipo de coisa, essa imagem que está na tela, com centenas de ferramentas, parou de me incomodar. E eu entendi outra coisa, que mesmo que eu tentasse me especializar nessas ferramentas, tentar aprender tudo sobre o Power BI, tudo sobre o Excel, que já seria muito difícil, vamos dizer a verdade aqui, porque são ferramentas bem completas,
eu ainda estaria brigando contra o tempo. Por quê? Porque eu teria um tempo hábil para me tornar totalmente especialista naquela ferramenta, mas logo depois viria o quê? Uma atualização, uma mudança. O mercado ia mudar, o mercado ia usar outra ferramenta, uma ferramenta nova ia surgir que faz esse trabalho de maneira melhor, uma outra ia morrer e eu ia estar preso a ferramentas. Ou seja, se eu fico preso a ferramentas, olha o risco que eu estou correndo. Olha essa imagem, olha o risco de você falar, não, eu sou especialista em Power BI. Olha o problema que você tem na sua vida. Você tem zero diferencial no mercado e você está preso numa ferramenta que amanhã pode ser substituída. E se o Tableau amanhã começa a ser mais usado pelas empresas porque a empresa desenvolveu um software melhor? E aí? Acabou? Sua carreira como analista de dados acabou? Se você sabe os conhecimentos, simplesmente a única diferença e a única coisa que vai ter acabado é a ferramenta que você usava, é a calculadora que você usava, não a sua profissão, não a sua carreira. Se amanhã lançar a HP 2.0, o contador não deixa de ser contador, o economista não deixa de ser economista, ele só vai se adaptar a usar o conhecimento que ele já tem, esse conhecimento é imutável, que é a estatística, que no caso do contador e do economista vai ser a matemática, os cálculos que ele precisa fazer, ele vai adaptar isso para a nova ferramenta de trabalho dele. Simples assim, e nós analistas de dados a gente tem que ter essa ideia também, tá? A gente tem que ter essa ideia.